Amados, a mensagem de hoje é: igreja não é hobby. Igreja não é hobby. Não estou falando do Robin Hood, tá, gente? Não é hobby nem de escortezinho aqueles que eu já tive. Igreja não é hobby no sentido de que ela não é como que algo que a gente faz para se distrair, algo que a gente faz para aproveitar o uso do tempo, para se complementar em alguma coisa. Igreja não é uma pescaria. Igreja não é férias. Igreja não é qual é o teu hobby, videogame. Igreja não é o futebas do final de semana. Igreja não é um hobby, amém? O que acontece, queridos? Para muitas pessoas, e não se ofenda, né, com essa terminologia, mas a espiritualidade ela é considerada um pilar da vida. E não se entristeça com isso, mas eu acredito que ela não é um pilar da vida. Eu acredito que ser igreja e viver com Deus é o cerne, porque tudo na nossa vida é espiritual, amém? A Bíblia nos diz em Efésios, se você quiser abrir na sua Bíblia, Efésios capítulo 1, versículos 22 até o 23. Este texto aqui será na NVI, Efésios capítulo 1, 22 e 23. Onde a palavra nos diz, texto escrito pelo apóstolo Paulo. Efésios 1, 22 e 23. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Quero que você entenda que Jesus, ele é o Senhor dos senhores. Jesus estava presente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo se organizaram dessa maneira, onde Jesus estava desde a criação. Afinal de contas, ele é a palavra de Deus. E as coisas foram criadas pela palavra. Sempre que Deus se manifesta de uma forma verbal, ali Cristo está expresso. E desde o começo lá estava Jesus. E Jesus então se expressa lá. No Antigo Testamento ele vem em algumas chamadas teofanias, ou cristofanias, ou seja, ele se apresenta na forma de um homem mesmo antes de ter nascido pelo ventre de Maria, o que ele fez depois. E aí ele veio, nasceu de Maria, passou aqui na terra. Jesus é o tudo. Agora, uma vez que Jesus concluiu a sua missão aqui na terra, ele resolveu então voltar para o céu. Mas ele incumbiu um povo de continuar aquilo que ele havia começado. E esse povo é a igreja. Aleluia. Dê um glória a Deus por isso. Aleluia. É a igreja. A igreja é essa unidade composta por todos aqueles que vão morar na Nova Jerusalém, que a gente popularmente chama de céu. Inclusive, como eu sempre gosto de dizer, não é uma questão de ir na igreja, é uma questão de ser igreja. Amém? Ser igreja, estar reunidos uns com os outros, buscando ao Senhor. Qual a origem desse problema? A origem exatamente eu não sei, mas eu tenho hipóteses. Uma delas vem lá de trás, desde Platão e Aristóteles. Você já deve ter escutado aquele dualismo platônico, já ouviu falar? Que as coisas materiais elas eram ruins e as coisas das ideias elas eram boas. As coisas da mente ou da espiritualidade eram boas e as materiais eram ruins. Isso foi passando, veio até Descartes. Outros filósofos trabalharam sobre isso, sempre considerando as coisas que tangem a pensamentos e coisas que tangem a espiritualidade como superiores e tudo que se passa na Terra como inferior. Logo, não era uma pessoa espiritual falando, eram pessoas, filósofos, olhando para a naturalidade das coisas. Então, dentro disso, trabalhar, cozinhar, dirigir, olhar televisão, votar, foram todas coisas sendo consideradas como seculares. E já orar, jejuar, ir na igreja, foram sendo considerados como coisas espirituais. E as pessoas foram fazendo uma divisão. Isso é a minha vida secular, isso é a minha vida espiritual. Elas foram dividindo as coisas. Dividindo as coisas. De modo que a pessoa tinha a sua vida e no domingo ela tinha a sua espiritualidade. Separando as coisas. Mas, como eu te disse, tudo é espiritual. Sabe por quê? Porque, inclusive, nós somos eternos.
Deus nos tomou dos elementos dessa terra, mas deu um sopro de vida sobre nós. Então, quando Jesus ressuscitou, você vai perceber que, mesmo ainda antes de ter subido ao céu, ele foi lá e fez e assou peixe e comeu com eles e pediu para o Tomé botar o dedo. Aí depois ele ressuscita. Mas tanto as pessoas que vão morar no céu, elas vão ter um corpo. Você não vai ser um fantasma no céu, você vai ter um corpo. Claro que é um corpo glorificado. Corpo glorificado, um corpo transformado. Não um corpo que nem o meu careca, né? Enfim, você vai ter um corpo glorificado, saudável. Você observa, né? Eu até brinquei outro dia, meu filho perguntou, né? Já contei isso aqui, ele disse, pai, Jesus agora que passou muito tempo já, será que ele tá careca? Eu disse, careca não, filho, mas ele ficou com os cabelos brancos. Brincando com aquela passagem lá de Apocalipse que fala que os seus cabelos são brancos, né? Mas é um branco diferente. É um branco de glória, é um branco diferente. Então, queridos, nós teremos no céu um corpo glorificado. Mas aqueles que também padecerem, aqueles que não estiverem no céu, também terão um corpo no lago de fogo, popularmente chamado de inferno. No lago de fogo as pessoas terão, tanto que diz, onde o fogo não se apaga e o verme não morre. Existe lá um castigo para a eternidade. Ou seja, você vai existir para sempre. Você vai existir para sempre. Por quê? Porque você é um ser espiritual. Seres espirituais não são destruídos, eles só mudam de lugar. O diabo não será destruído, ele só vai mudar de lugar. Ele passará a estar na prisão projetada para ele, que é o lago de fogo por toda a eternidade. Seres espirituais não deixam de existir. Você está entendendo isso? Então você é um ser espiritual. Se você é um ser espiritual, como que a sua vida vai ter um lado que não é espiritual? Entende? Se você é espiritual, como que vai ter uma parte da sua vida que não é espiritual se você é um ser espiritual? Tudo que você faz, tudo que você interage, sim está ligado à dimensão espiritual, porque você é um ser espiritual. Amém? Então, olhando para dentro disso, né, nós começamos a entender como tem várias coisas aqui na Terra que são coisas relativas a esse tempo que estamos aqui, mas que nós não vamos levar ela para a vida eterna, mas que nós fazemos ela aqui bem feito para a glória de Deus, para glorificar a Jesus Cristo. Amém? Temos que vencer essa mentalidade de simplesmente frequentar a igreja no domingo. Domingo é dia de igreja. Todo dia é dia de igreja. Todo dia é dia de vivermos para a glória de Deus. Amém? Por quê? Porque igreja não é um hobby. Bom, já que você congrega aqui na fonte, né, é interessante que você também entenda que tudo no seu dia a dia é uma forma de honrar a Cristo, e honrar a Cristo através do seu corpo, e dessa parte específica de corpo, que é onde Deus te plantou, que se chama Fonte Church, Caxias do Sul. Jesus te plantou aqui, e você honra Jesus honrando essa parte do corpo, amém? Lá no seu trabalho, e as igrejas, tanto evangélicas como católicas, elas foram criando o quê? Coisas que são santas e coisas que são profanas. Mas tudo é espiritual na nossa vida. Você precisa entender que lá no seu trabalho, lá na sua faculdade, lá na sua família, você também é, claro, um representante de Cristo, mas você também é um representante da Fonte Church. Talvez as pessoas que convivem contigo, a única coisa que eles conhecem da Fonte Church é você. Essa igreja está bem representada? Tá sim, né? Olha pro irmão, para esse bonitão aí do teu lado, diz assim, pô, que igreja bem representada. Olha, vira pro outro lado, diz assim, com o testemunho que tu dá, essa igreja tá bem representada. Com esse testemunho lindo que você dá. Posso estar enganado, mas eu percebo um certo ar de ironia em alguns lugares. Então, a primeira coisa que nós vimos é que é um erro. É um erro criar toda essa divisão. Você precisa entender que tudo que você faz precisa ser para a glória de Deus e precisa ser um cartão postal para essa igreja onde o Senhor te colocou. Tudo que você faz, tudo que você experimenta precisa ser feito para a glória de Deus. Amém? Então, a segunda coisa é o seguinte: trabalhe para a igreja. Pastor, vocês estão contratando? Quisera eu. Mas você precisa entender que o teu trabalho diário, a tua labuta diária, ela precisa ser feita para a glória de Deus. Mas, pastor, eu trabalho para que a minha família cresça, mas para quê?
para que a tua família esteja bem. Para quê? Para a glória de Deus. Para servir ao Senhor. Para que você consiga evangelizar. Para que através dos teus dízimos essa casa consiga continuar avançando, crescendo. Você está trabalhando para a igreja. Olha só que interessante. A mesma responsabilidade que eu tenho de trabalhar na igreja é a que você tem. A diferença é que você talvez esteja fazendo isso através da tua empresa, através do teu emprego, mas você está trabalhando para Cristo. E como que Cristo se manifesta na terra? Através da igreja. Logo, quando você está lá na sua empresa trabalhando, você está trabalhando para essa igreja. Porque é o corpo de Cristo. Você está entendendo onde eu quero chegar? Essa é a diferença. Essa é a única diferença. Mas a responsabilidade de você trabalhar para a igreja é a mesma minha. A diferença é como a gente faz isso. Mas tudo que a gente faz é para a glória de Deus. E Deus escolheu a forma de agir e ser representado na terra, e essa forma se chama Igreja de Jesus Cristo. Tá dando para entender? Tá dando... Olha que interessante. Que interessante. O seu emprego é uma extensão do teu trabalho para a igreja. Os teus estudos são uma extensão do teu trabalho para a igreja. A sua empresa é uma extensão do teu trabalho para a igreja, porque tudo que você está fazendo para Cristo, e Cristo escolheu a igreja para se manifestar. Pastor Etácio e eu nos dedicamos e trabalhamos bastante para que as coisas da igreja possam avançar e crescer. E você também faz isso, só que de outra forma, amém? É muito, muito interessante isso. É o nosso servir o corpo de Cristo. Inclusive, a mesma responsabilidade que eu tenho de seguir a direção dos meus líderes, que são, no meu caso, o pastor Otávio, que é o meu discipulador, e o pastor Luiz, que é o nosso presidente-geral da Assembleia, também é a mesma da Assembleia, da Fonte. Troquei até o nome da igreja. Da Fonte é a mesma responsabilidade. Oi? É que na Bíblia chama Assembleia dos Santos, né, gente? Não é por causa da denominação. Casa das Nações. Não estou pensando para a Assembleia de Deus, pode ficar tranquilo. É a mesma responsabilidade sua de seguir a direção da liderança aqui na igreja. Porque talvez alguém pense assim, não, você precisa seguir as orientações do Otávio, do Luiz, porque você é um pastor. Não, é porque eu sou um cristão. E o cristianismo, ele sempre funciona organizado dentro de lideranças. Por isso que a Bíblia diz, sujeitai-vos uns aos outros. Porque quando a gente entende que está servindo um líder, o nosso ego é atacado, né? O nosso orgulho é atacado. Porque nós estamos sempre construindo algo para alguém e não para nós mesmos. Isso nos desenvaidece e nos torna pessoas melhores, amém? Que a igreja não é hobby, igreja não é clube, igreja, na verdade, não é nem uma democracia. A igreja, ela é uma teocracia. Ela é baseada na Bíblia Sagrada, na direção que Deus traz, na forma como Deus vai estabelecendo e organizando cada coisa, amém? A Bíblia chega a nos dizer sobre isso, um texto clássico de Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Obedeçam aos seus líderes e submeta-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Esse texto pode ser usado e aproveitado da forma como o Senhor quer que a gente use, ou ele pode ser deturpado e usado de uma forma equivocada para gerar opressão. Queridos, é muito importante que esse submeter-se a uma liderança seja dentro daquilo que a Bíblia ensina, e não como um mecanismo de opressão. Cada um de vocês é livre para ter a vida que quiser ter, amém? E responsável pelas suas decisões. Agora, como igreja e no nosso funcionamento de igreja, sim, é necessário que haja organização e liderança para que as coisas possam funcionar bem e elas possam suceder bem. E esse é um dos temas que nós vamos trabalhar no nosso curso, explicando que a função do discipulador, ela é conectar as pessoas com Cristo e ajudar com que as pessoas sejam cada dia mais parecidas com Jesus. Amém? Cada dia mais alinhadas. E olha que interessante. Fala aqui, para obedecer os líderes, submeter-se à autoridade deles e depois disso prestar contas. Esse é o grande desafio da liderança.
Porque tudo que acontece na Fonte Church a nível mundial, o pastor Luiz e a pastora Marli um dia vão precisar prestar contas diante de Deus. E já que eles vão prestar contas, é justo que eles também tenham autoridade para tomar decisões. Afinal de contas, eles darão contas a Deus a respeito de tudo que se passa. Isso aí é muito interessante. O pastor Otávio, que é o nosso presidente de região, ele tem uma missão que deriva da missão do pastor Luiz. É uma submissão, você entende? Que é cuidar da região sul do Brasil. E eu tenho uma submissão do pastor Otávio, que é cuidar do Rio Grande do Sul. Você está entendendo? A minha missão é cuidar da Fonte Church no estado do Rio Grande do Sul, de uma forma especial aqui em Caxias, de forma que um dia eu vou ter que dar conta a Deus de tudo que acontece aqui. E você pode saber que eu tenho uma listinha grande já para dar conta a Deus de tudo que acontece. Em contraponto, eu tenho a autoridade sobre a Fonte Church aqui no Rio Grande do Sul. Mas eu não estou cuidando dessa igreja para mim. Deus colocou de uma forma tão bonita que eu tenho que cuidar dessa igreja na missão do pastor Otávio. Então a Fonte Church é a igreja que eu pastoreio para o pastor Otávio. Olha que interessante. Você entende isso? Porque se eu estivesse pastoreando essa igreja para mim, poderia pensamentos perturbadores se passar no meu coração e até orgulhosos. Mas eu não posso pensar que eu estou edificando para mim. É para Cristo, obviamente, mas isso feito através do líder a quem me submeto. Então preciso entregar essa igreja na submissão ao pastor Otávio. Você está conseguindo entender? Isso me protege. Isso me protege. Se ele quiser hoje chegar aqui, eu sei que ele é um homem sábio, não faria isso de uma forma assim tão a trancos e solavancos, né? Mas ele poderia colocar outro pastor, mudar aqui, mandar pintar a parede de outra cor. Por quê? Porque eu estou na submissão dele. Da mesma forma, queridos, o líder de célula, para proteger o seu coração, ele não está liderando a célula para ele. Ele está liderando, é óbvio, para Cristo, mas ele faz isso através de liderar a célula para mim. E ele está junto, eu tenho a missão de Caxias, e ele me ajuda, ele tem a submissão, a missão que deriva da minha, de cuidar e de proteger aquela célula, aquele rebanho. Assim, nós sempre estamos trabalhando no que é dos outros. A gente sempre está trabalhando, e a Bíblia diz, submetei-vos uns aos outros. Você consegue entender isso? Nós sempre estamos fazendo algo para alguém e não estamos fazendo para outros. Nós sempre estamos trabalhando na missão do outro e não na nossa própria missão. Isso nos protege, isso cuida do nosso coração. Só para vocês terem uma ideia, né? Um dia o pastor Luiz chegou para o pastor Eibe, que é o discipulador dele, e disse, para onde você está indo? E ele disse, para as nações. O Eibe disse, então eu vou também. Depois daquele dia, graças a Deus, já temos igreja no Chile, já tem igreja em Portugal, já tem missionários, pastores, né, morando na Alemanha, Luxemburgo, 35 congregações na África. E eu lembro quando ele contou essa história a primeira vez e eu vejo como as coisas estão hoje. Porque nós temos uma missão que deriva da missão do outro. Amém? Isso é muito, muito legal. Isso nos protege, isso nos guarda. E é interessante que a Bíblia diz, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8, na Nova Almeida Atualizada, NAA, diz assim, finalmente, tenham todos o mesmo modo de pensar. Tenham todos o mesmo modo de pensar. Essa semana, eu até mandei uma mensagem para o pastor Luiz e disse, pastor, quero conversar mais contigo, porque eu preciso conhecer mais o teu coração. E eu preciso alinhar mais aquilo que Deus tem movido no seu coração. Porque como nós vamos conseguir ter um mesmo modo de pensar, querido? Nós precisamos nos conhecer, nós precisamos estar juntos, nós precisamos nos organizar e nos submeter, amém? Filipenses 2:2 diz, então, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar. Paulo escreve para os filipenses e convida os filipenses que eles alinhem a maneira como aquela igreja pensa. Uau! E esse é mais um dos motivos por qual nós teremos o Empower a partir da outra terça, da terça do mês que vem. Porque diz aqui, tem o mesmo modo de pensar. Amém? Nós queremos alinhar, nós queremos estar junto de uma mesma forma de ver as coisas, uma mesma forma de pensar. O mesmo amor. Olha só que interessante. Um só espírito, e ali se fala especialmente de uma mentalidade e uma só atitude.
Uma igreja que avança num agir igual. E não é igual no sentido de todo mundo ser copiazinha e robozinho, todo mundo se vestir do mesmo jeito, não é nesse sentido. Mas de todos compreenderem a direção que Deus está movendo aquele corpo. Entenderem a missão que Deus está dando para aquele corpo e viver isso. Eu acredito que o Senhor nos chama para um tempo muito específico de avanço, e para isso nós vamos precisar de uma grande unidade e de um avanço de mentalidade também. Amém? Também nos diz em Romanos capítulo 15, versículos 5 e 6, também na Nova Almeida atualizada: ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar. Olha que interessante. De uns para com os outros, segundo Jesus Cristo. Que vocês sejam unânimes e uma só voz. Pensou que interessante? Se lá onde você está trabalhando para a igreja, na sua empresa, no seu emprego, alguém fizer uma pergunta sobre como nós somos aqui em relação à igreja, como nós vivemos em relação à igreja, e a resposta de cada um aqui vai seguir uma mesma linha. Olha que interessante. Olha que interessante. Uma mesma unanimidade, diz aqui. Glorifiquem a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E ainda, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, na NVI. 1 Coríntios 1, 10. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, todos vocês concordem. Uau! Uns com os outros no que falam. Concordar. E aí ele mostra o motivo pelo qual haveria essa concordância. Não haja divisões entre vocês. E sim que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Que coisa bacana. Teve uma ocasião que está descrita no livro de Atos, em que a igreja de Jesus ela não estava mais se desenvolvendo só no contexto dos judeus, mas ela estava avançando também para os gentios. O que é os gentios? Os não-judeus. Você é judeu? Então você é gentil. Né? A menos que você seja judeu, você é gentil. Estava expandindo, a igreja estava avançando para fora dos limites de Jerusalém, estava avançando para outras regiões. E os judeus que tinham se convertido ao cristianismo estavam dizendo para os não-judeus convertidos o seguinte: gente, vocês se converteram, você virou um cristão? Sim, então agora você tem que circuncidar. Irmãos, o que vocês acham dessa ideia? Legal? Não, né? Não, né? Não é muito legal. Para quem não sabe, circuncidar é uma cirurgia na região íntima. Então, naquele tempo não tinha a tecnologia que tem hoje, nem anestesia, então você já imagina que a coisa era um pouco difícil. E eles foram até a igreja e disseram: não, vocês estão fazendo tudo errado, porque vocês não estão se circuncidando. E o Paulo e o Barnabé ficaram bem mansos com isso. Não, meu amigo, o Paulo era um cara meio invocado, assim. Eles não gostaram. E se criou uma discussão. E eles resolveram, então, ir até Jerusalém. Fizeram um concílio, reuniram lá presbíteros, apóstolos. E lá naquele lugar, esse concílio foi presidido pelo apóstolo Tiago, irmão de Jesus, que estava exercendo naquele momento uma função de liderança. Paulo estava focado nos gentios, Pedro estava focado nas suas viagens, e Tiago estava cuidando ali. Então, chega Paulo, chega Barnabé, eles expressam a sua opinião. Chega Pedro, expressa a sua opinião. Chegam outras pessoas, expressam a sua opinião. E chega num momento, então, em Tiago, depois de ouvir as pessoas, ele diz: bom, então vamos fazer assim. Então vamos fazer dessa forma. Quando ele diz, vamos fazer dessa forma, a galera anota o que o Tiago escreveu, o que o Tiago falou, anota, pega uma cartinha e vão até as igrejas. E quando eles chegam nas igrejas, eles não dizem mais assim: ah, o Tiago mandou dizer que vocês vão fazer isso. Eles chegam nas igrejas e dizem: a decisão da igreja é essa. A igreja fará assim. Então todos eles saem, os que eram a favor ou contra daquela situação, toda a igreja sai com o mesmo parecer. E o parecer do Tiago, resumindo bem, era mais ou menos assim: não pode se prostituir, não pode se contaminar, resumindo mais ou menos era por aí. E levam para as pessoas, mas não precisava se circuncidar. E pronto. Eles não dizem mais, foi isso que o Tiago achou. Ah, o Tiago foi mais pela opinião do Pedro, do Paulo. Eles simplesmente dizem assim: essa é a posição da igreja.
e vão e avançam em unidade. Olha que coisa interessante, muito interessante. Isso nos protege, isso nos cuida. Há mais ou menos, vou chutar aqui uns 10 anos atrás, o pastor Luiz tomou a decisão de que deveria chegar para um determinado pastor e orientá-lo que a direção de Deus é que ele não compusesse mais ali a fonte. E eu, na época, fiquei muito contrariado. Eu cheguei, pastor Luiz, você não deve fazer isso, pastor, o que é isso? Ele disse, muito obrigado pela sua opinião. Eu ouvi ela, mas eu vou fazer mesmo assim. Eu não fiquei bravo com ele. Não fiquei chateado com ele. Eu expressei e morreu o assunto. Agora, nessa última vez que ele veio aqui em Caxias, estávamos com vários materiais didáticos da fonte para distribuir mundo afora. E pastor Luiz, eu disse para ele, pastor, eu acho que não é assim. Eu gostaria que o senhor desse uma olhada aqui, aqui, aqui. E ele concordou com tudo, com todos os pontos. E eu não fiquei menos amigo quando ele não concordou há 10 anos atrás, nem mais amigo agora que ele concordou. Por quê? Eu disse para ele, nesse dia, eu disse, pastor, eu me sinto numa posição muito confortável. Eu posso dizer o que eu penso e toda a responsabilidade da decisão vai ser do senhor. Porque a autoridade e responsabilidade são coisas que andam de mão dadas. Então nós, entre outros motivos, respeitamos autoridades porque eles têm responsabilidades. Amém? Glória a Deus. Eu me perdi no esboço aqui. Sexta-feira agora, de sexta para sábado, eu fui dormir. E enquanto eu estava dormindo, eu escutei assim, Tessalonicenses. E aí eu acordei de manhã, fiquei pensando, mas o que será que é isso? Li 1ª e 2ª Tessalonicenses. Perguntei, né, senhor, foi o senhor que mandou eu ler? E ele disse, sim. Pensei, estou imaginando coisa, né? Primeiro no sonho, agora também. Tá. Daqui a pouco, quando eu abro o grupo da cela, que é lá em casa, Carol tinha botado uma pergunta sobre Tessalonicenses. Então, o que aquilo pareceu para mim? Eu acreditei que Deus estava falando, inclusive, a respeito dessa mensagem. Deus estava nos mostrando que é importante um alinhamento, especialmente um alinhamento que vem da parte dele. Olha que louco isso. Não era meu dia de ler Tessalonicenses. Eu estava lendo Isaías e Atos, duas coisas totalmente diferentes. E ele me falou em sonho, e eu acordei, ele me falou de novo. E era necessário, por quê? Porque alguém na célula ia fazer uma pergunta. Olha que interessante isso. Deus trazendo um alinhamento de uma forma sobrenatural. Sabe por quê? Porque Deus deseja que nós venhamos a ser um corpo. Um corpo. Um corpo que caminha em unidade, um corpo que avança em unidade, um corpo que está junto. É óbvio que você não deve seguir um líder que te faz mal. Não é nesse sentido. Nós não somos a favor desse tipo de coisa. Por outro lado, é óbvio que Deus nem sempre dá o líder que a gente quer, mas Ele dá o líder que a gente precisa. Ele dá. E eu fico pensando assim, com tanto pastor bom aqui na igreja, por que o Senhor foi me colocar como teu pastor? Isso é um pouco engraçado. Mas se Ele colocou você nessa casa, que com certeza, de alguma forma, Ele deseja me usar para abençoar a sua vida, usar os líderes dessa casa, o líder da sua célula, para abençoar a sua vida e equipar você, para que você possa viver tudo aquilo que Deus tem para você. Amém? Inclusive, esse é o terceiro ponto, até o teu lazer. O teu lazer, de alguma forma, precisa trazer glória ao Senhor, servir a igreja. Como assim, pastor? Sim, nem que seja que aquele filme que você está assistindo está te tornando mais empático com questões do dia a dia, nem que seja para que depois de passar dias na praia você volte mais animado para cuidar na sua célula, nem que seja para que depois de você viajar para lugares muito bonitos você conseguir ajudar a igreja a ficar mais bonita, mas até o teu lazer de alguma forma. Por quê? Porque igreja não é um lugar que a gente vai. Igreja é a nossa vida. Igreja é o corpo de Cristo ao que pertencemos. E é nesse lugar que nós servimos. Tudo que fazemos é para a glória de Deus. Tudo que servimos é para a glória de Deus. Tudo que ministramos, vivemos, é para a glória do Senhor. Amém? Até quando você vai num restaurante, você está indo ali para a glória de Deus. Pastor, mas eu só estou dando risada com os amigos. Dá risadas com os amigos, é para a glória de Deus. Aleluia.
Pastor, mas só estava caminhando no shopping. Precisa ser, de alguma forma, para a glória de Deus. Nem que seja para levantar o sorriso no rosto da tua esposa. O evangelista D.L. Moody, ele disse assim: de 100 homens, 1 lerá a Bíblia, mas 99 lerão o cristão. É como eu falei no começo. Você é o cartão de visita da Fonte Church. Você é o cartão de visita. Lá no teu trabalho ninguém me conhece. Ninguém assistiu nenhum culto aqui da igreja, mas eles te conhecem. E eles imaginam a igreja pelo que eles veem em ti. É? Se chegar e convidar e disser assim, não, mas aquela lá não é a igreja do Júlio, aquela lá não é a igreja do Eliezer. Entende? Eles vão dizer a igreja barra o teu nome. Não é a igreja lá do seu Inário, porque eles não me conhecem, eles conhecem você. Você é o cartão de visita dessa igreja. Ô, vai ser um cartão bonitinho, vai. Dá um jeito desse cartão ficar bonitinho. Não estou falando da aparência física. Estou falando do teu testemunho, da forma como você serve, da forma como você age, da forma como você vive lá naquele lugar, amém? Até o chamar o iFood, você de alguma forma está servindo a igreja, está servindo ao Senhor, em nome de Jesus. E aí, meu irmão? Você já entendeu que igreja não é um hobby? Já entendeu isso? Que tudo que você faz é espiritual? Você quer servir ao Senhor de todo o teu coração? Servir ao Senhor não é só cantar no louvor, liderar uma célula. Tem tanto jeito de servir ao Senhor. Nós queremos, como igreja, achar muitos outros ainda. Quem sabe você vai ser o cara que vai trabalhar aqui liderando o estacionamento, ou a manutenção, a zeladoria da igreja, ou você vai ajudar liderando uma célula, ou sendo um anfitrião de uma, ou quem sabe você simplesmente vai dar um testemunho tão lindo no teu emprego que muitas pessoas se renderão aos pés de Jesus. Mas, meu amado, esse é um momento que nós precisamos ter um coração de servo. Um coração que deseja servir a Deus com toda a sua intensidade, com tudo que é, com tudo que faz, em nome de Jesus. E dentro disso, talvez você precisa se dispor a ser contrariado. Porque muitas vezes as coisas não são do jeito que a gente quer. Mas vale a pena abrir mão do jeito que a gente quer, para que seja do jeito que Deus quer. Ou ainda, pelo menos, abrir mão do jeito que a gente quer, para que seja a igreja, e não a minha e a tua opinião, mas seja o corpo de Cristo, vivendo o que Cristo tem para nós. Amém? Eu quero convidar você, se pode fechar os seus olhos, se colocar de pé. Aleluia, Jesus. Ah, Senhor, nos ensina a ser um corpo. Senhor, perdão por todas as vezes que de alguma forma nós acabamos não sendo corpo com os nossos irmãos. E lemos aqueles textos que falam de ter um pensamento e nós às vezes não tivemos o mesmo pensamento, a mesma unidade. Nós te pedimos, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a sempre estar servindo alguém. A liderarmos a nossa célula, a cuidarmos da igreja, a servirmos. Nos ajuda a servir, Senhor. Nos ajuda a sermos um lindo cartão de visita, Senhor. Lá no nosso trabalho, na nossa escola, na faculdade, na empresa. Que as pessoas que convivem com a gente vejam que tudo que fazemos é para a glória de Deus. Que desde, Senhor Deus, de passar um pano no chão, até consertar um carro, até arrancar um dente, até fazer qualquer coisa que seja, a gente faça para a glória do Teu nome. Para que o Teu nome seja exaltado, porque aqui na terra, Senhor, Senhor, aqui na terra nós estamos apenas de passagem, Senhor. Mas, Paizinho querido, um dia nós estaremos contigo para sempre. Nós acreditamos, Senhor, que não existem aqui coisas santas e profanas, mas que tudo que fazemos e somos é espiritual. Então nos ajuda, Senhor, a não fazermos uma separação, um dualismo das coisas, mas entendemos que todo lugar que estamos é um ambiente espiritual e todas as ações que fazemos são espirituais, que a gente possa fazer e viver, ser e crescer, não tendo a igreja como um hobby, mas entendendo, eu sou a igreja de Jesus. Você pode dizer isso comigo? Eu sou de Jesus. Eu sou igreja. Eu sou Fonte Church. E eu sirvo ao meu Senhor. Aleluia. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus.